A gente está aqui com o Paiva e chegou o momento do Conesp no programa Piracicaba Agora. Boa noite, Paiva. Como é que você está? Tudo bem? Ótimo, né? Tudo bom, graças a Deus. Paiva, muita coisa para a gente conversar, né? Vamos já pontuar primeiro o manifesto que aconteceu, de suma importância, né? O Brasil inteiro se manifestando, questionando o lugar da conversa. Infelizmente, a gente está tendo aí uma discussão entre governo federal e o Senado, mas ninguém está parando para ouvir a população, ninguém está parando para ouvir o povo a respeito da reforma da Previdência. E o manifesto aconteceu e teve muitas pessoas participando também, né? Teve sim, Neto. Olha, nós tivemos um momento de reflexão, nós colocamos uma pessoa lá fazendo o cálculo, as pessoas que chegavam lá iam para uma mesa, a gente colocava numa tabela que foi feita pelo Diese, quanto tempo vai faltar para a aposentadoria, porque há uma propaganda oficial que diz que é uma nova previdência justa, né? E não é, né? E que é necessária para o Brasil. Então, nós não estamos reticentes em discutir a reforma. Quer discutir? Vamos discutir. Mas ela penaliza as pessoas que recebem o benefício da prestação continuada. Ela penaliza o trabalhador rural. Ela penaliza o aposentado e pensionista, principalmente a pensionista, né? Reduzindo até para R$400, né, a pensão. E também, né, se duas pessoas, uma aposentada e uma prestes aposentada, aí se aposentam, os dois vivem das aposentadorias. Se um deles vem a falecer, o outro não pode acumular as duas pensões, né, e tem que optar por uma das duas. Além do que, transfere para a lei ordinária toda e qualquer reforma futura da Previdência, que muda o quórum no Congresso Nacional. Perfeito. Quem avaliar são outras pessoas agora, quem vai avaliar, né? E ela não é justa porque ela não está tratando com justiça. Por exemplo, nós, que pertencemos ao regime geral da Previdência Social, nós temos uma Previdência quase que equilibrada. Onde que ela desequilibra? Ela desequilibra nos militares e nos funcionários públicos federais. Correto. Lá a reforma precisa ser adaptada ao conjunto das reformas. E também aprofundar o debate. Se nós conseguirmos fazer, né, o equilíbrio fiscal do orçamento do Brasil através da reforma da Previdência, nós achamos que não. Que não é por aí. Tem outras maneiras de ser. Nós precisamos colocar mais água na caixa d'água, quer dizer, mais recursos na Previdência. Como é que você aumenta recursos? Gerando emprego, gerando desenvolvimento. Claro, você vai recolher mais, né? Recolhe mais, claro. A lógica da Previdência é inversa. Ela trabalha uma Previdência no futuro, na qual o patrão não vai recolher, na qual o governo não vai recolher, só o trabalhador vai recolher. Olha, se você diminui duas fontes de alimentação do sistema, mantendo só uma em vez de três, você terá menos recursos, o que indica que nós teremos lá na frente o fim da Previdência Pública e a consolidação da Previdência Privada. Tivemos no Chile mais ou menos a mesma proposta, né? Pinochet fez isso no Chile e hoje está sendo retomado, isso é fato, está sendo renegociado, está pegando outros pontos sobre uma ditadura. Quer dizer, por que a gente segue os parâmetros de um país onde a Previdência, ela no seu todo, não deu certo com a mudança? Por que isso não é discutido também? Quer dizer, a gente está seguindo uma fórmula que não deu certo no Chile, né? Que respirou durante um tempo e depois a gente está vendo o que está acontecendo. Quer dizer, é uma preocupação muito grande, porque daí a economia também para, você mexe na questão da aposentadoria, são pessoas que com dinheiro recebendo, com as condições, tendo tempo, vida útil para poder aproveitar, elas gastam dinheiro. Isso gera economia. Então, a partir do momento que o Chile entrou nessa proposta de tentar passar tudo para o privado, de retardar a aposentadoria, a economia sofreu um baque. Isso não se vê isso também, Paiva? Na realidade, né, o povo brasileiro é um povo muito bom. Ele não potencializa as más intenções. E o que está muito claro é que o modelo proposto, ele privilegia o sistema financeiro. Ele não está fazendo uma reforma para melhorar para aquele que usa a Previdência Social. O que é uma ilógica, porque se você reforma uma casa, é para quem vai morar lá dentro, não é para o vizinho. Claro. Então, se você vai reformar a Previdência Social, é para melhorar, e não melhora para ninguém, piora para todos a Previdência Social. Portanto, o que nós estamos pedindo, assim, vamos tributar as grandes fortunas, que dariam para nós lá algo em torno de mais de 300 bilhões.
Vamos cobrar das empresas que não pagaram em 2018, que são 472 bilhões de reais, né? Então, vamos fazer isso? Ou então, vamos fazer ajustes no orçamento mesmo. Dá para trabalhar? O que nós pagamos de dívida, de juros, para o sistema financeiro no ano passado foi em torno de 1 trilhão de reais para os bancos. Então, aí é que está, né, o desequilíbrio fiscal do governo, não é na Previdência Social. Então, eu não sei por que tanta ganância de querer mexer na Previdência, que não é o foco nesse momento. Nós precisamos ter política de geração de emprego e renda, que aí a gente resolve o problema. Agora, pai, eu vou colocar uma coisa aqui, que eu quero ver também a sua análise sobre isso, porque a gente sabe que o CONESP é uma entidade que representa os sindicatos. Sindicatos esse, voltando um pouquinho na história, o sindicato foi criado, não foi criado por um partido, não foi criado por um representante, não foi criado por um político. Os sindicatos o surgimento dos sindicatos, e até hoje assim é a grande maioria, por parte dos trabalhadores, chão de fábrica, que se organizaram e falaram, agora a gente vai negociar. Não é só um lado, tem que ser os dois lados. Partindo disso, partindo desse propósito, por que que todo candidato a presidente fala que a reforma é injusta? E depois que senta na poltrona de couro, temos que fazer a reforma, senão o Brasil vai acabar. Parece que se não acontecer essa reforma, se a gente pega o discurso do Bolsonaro antes de ser presidente, ele chegou a ofender o Temer, chamando o Temer, ele usou até uma palavra lá, se relacionando ao Temer, que o Temer queria fazer reforma, que não ia fazer de jeito nenhum, que ele não levava em consideração quem mora no Nordeste, por exemplo, que a vida de um nordestino, agricultor, é no máximo até 70 anos, até 65 anos. Né? Isso foi o discurso. Mas foi o mesmo discurso feito pelo Lula, o mesmo discurso feito pela Dilma, e depois que assume a presidência, muda o discurso. Aí você pega o discurso do presidente Lula falando, temos que fazer a reforma. Pega o discurso da Dilma falando, não, vamos fazer a reforma. O Temer e o Bolsonaro. Por que acontece isso, Paiva? Olha que você tem o interesse do mercado, e o mercado, você tem que apontar para o Deus do mercado, que tem uma estabilidade econômica para ele poder ganhar dinheiro, né? A hora que senta, por exemplo, embora você possa ter dito que o Lula e a Dilma falaram, mas eles não fizeram e mudaram um pouco aquele fator previdenciário que era cruel do Fernando Henrique Cardoso, o mais ameno que é 85 e 95. E não retirou nenhuma dessas ameaças que estão sendo feitas, tanto pelo Temer como pelo Bolsonaro. Sim. O que ocorre é que a necessidade de fazer cálculos atuariais, que se você tem gente, parceiro seu que fala isso com mais propriedade, né? É necessário você fazer o cálculo atuarial, mas quem que paga o cálculo atuarial? Vamos ver então o que é Seguridade Social. Quanto se destina a Seguridade Social, quanto que desvincula das receitas da União para outras atividades que não são ligado ao social, né? Muito menos ao INSS, né, ao aposentado, claro. E esse dinheiro é mandado para outros setores. Outros setores. E aí, principalmente para pagamento de juros da dívida para bancos. O que é aposentadoria? Você vá para os seus aposentos depois que você trabalhou um tempo e vai descansar. Sim. Então, quando você atinge, né, esse direito do ser humano, que é ir de descansar, viver com a família, porque nós cristãos apostamos nisso, né? Claro que sim, a gente luta para isso. Trabalha para viver, não vive para trabalhar. Claro que sim. A partir do momento em que você tolhe isso, é complicado. Eu quero levar para aqueles que não têm tanto conhecimento técnico, vamos pegar um jogo de futebol. Começou o jogo, e o jogo, a falta dentro da área, ela é pênalti. O trabalhador brasileiro, ele começou a trabalhar, começou a contribuir. Então tinha uma regra que ele contribuía, depois de um certo tempo ele iria se aposentar. No meio desse jogo, imagine hoje pessoas com 15, 20 anos de contribuição já, com 37, 40 anos, já preparou o seu caminho. Agora a regra de transição pune essas pessoas. Durante o jogo muda a regra. Não pode mudar a regra durante o jogo. Essa regra de transição é muito cruel. Então, se os parlamentares quiserem aprovar uma reforma da Previdência, tem que estar atentos a esses processos injustos. Quantas pessoas hoje estão em pânico porque sabem que dificilmente se aposentarão? Minha companheira fez o cálculo, ela não vai se aposentar. Eu também não vou. A minha filha, né? Vocês que são jovens, né? Eu estou com 60 anos, então já conquistei a minha aposentadoria. Mas, a partir dos 40 anos, dificilmente, a regra de transição ela é muito cruel. Então as pessoas falam, por que vocês são contra? Nós somos contra, sabe por quê? Nós representamos os interesses dos trabalhadores. Mas, mais do que isso, eu quero dialogar também com as empresas e dizer o seguinte, olha, se os trabalhadores não tiverem
querem dinheiro para consumir, você não tem mercado consumidor, claro, você não vai para produzir. mim é óbvio. Então, é óbvio. Agora, as empresas precisam de estímulo? Precisam. Você quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Você é aposentado, você volta a trabalhar e é contratado, você contribui para o INSS. Só que você não recebe depois disso. Você entende? Você já é aposentado, vai trabalhar, porque sua aposentadoria não basta, você trabalha, paga o INSS, só que esse dinheiro não volta mais para você. E quer ver o que Quantos milhões de pessoas fazem isso? E o que a reforma propõe? Que assim, se eu estou trabalhando hoje, já aposentado, se a empresa mandar embora, eu perdi 40% do meu fundo de garantia. Hoje eu perco em torno de 40 mil reais. Que coisa, né? Eu perco. Então, isso é melhor? Isso é justo? Não. Eu trabalhei a vida inteira, recolhi. Tem que trabalhar porque sua aposentadoria não é digna. Você é obrigado a trabalhar. E o fundo de garantia por não é uma tempo de escolha serviço? por ideologia. Você tem que trabalhar, você tem que pagar remédio, pagar aluguel, pagar luz, pagar água que aumentou, pagar gasolina que aumentou mais uma vez esse mês. Você é obrigado a trabalhar. E com isso, você não recebe isso de volta. Você paga INSS ainda por cima. Onde no mínimo podia ser isento. Né, Paiva? Ó, rapidamente, põe para nós aqui, ó. Abre para nós. O Paiva falou, eu quero, tem uma pergunta, pode abrir, pode deixar aberto. Chegou uma pergunta, eu já vou pôr já o valor que as empresas estão devendo para o INSS. Já vou pôr isso já. Pois não, Maria. Da Letícia Paiva, ela comenta aqui, né? Essa nova proposta da Previdência é uma deforma com muitas atrocidades para todos os trabalhadores. Gostaria que você, Paiva, explicasse com mais detalhes quantos anos o brasileiro vai ter que trabalhar para se aposentar integral e ele vai receber o mesmo que na ativa, né? O que vai mudar? Essa é a pergunta da Letícia, eu acho que contempla também a Karine, que está assistindo a gente e também quer saber exatamente sobre como é que fica o trabalhador. Está aqui vivo, também tá no WhatsApp. Tá, pois não. Primeiro, não é o mesmo salário da ativa. Tá. Nós tínhamos um processo que ele calculava o período das contribuições, ele suprimia as 20% das menores contribuições e fazia a média das 80% das maiores contribuições. A proposta atual, não. Mantém, quer dizer, vai manter todas as contribuições e tira a média de todas elas. Então, nós já começamos perdendo 20% do valor da aposentadoria vigente hoje com a reforma da Previdência. Perfeito. Aí, a partir da mudança, você não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Você tem por idade, ou seja, 62 anos para homem, 62 anos para mulher, 65 para o homem. No entanto, isso também não é uma tabela fixa. A cada ano mudou a expectativa de vida, vai subindo, podendo chegar para ter a aposentadoria integral com 70 anos de idade, que vai ter aposentadoria integral pelo teto. Mas pelo teto, que não é 3.900, vai ser 3.600. Então, a reforma da Previdência, ela é injusta porque ela retira, inclusive, que nós já estávamos recebendo, que era os benefícios calculados por uma média, que eliminava as 20% das menores contribuições e com as 80% das maiores contribuições estabelecia a média. Sim, perfeito. Ó, o governo está dizendo que a dívida do INSS, que é um rombo no INSS de 200 bilhões, correto? O rombo no INSS, segundo o governo, diferente da fala dos fiscais do INSS, que dizem que não, é superavitário o que recebe o INSS, porém o governo fala que é 200 bilhões. Abre para nós aqui, ó. As empresas que devem, pode abrir a tela inteira, elas devem esse valor aí, ó. Maiores empresas em débito com a Previdência Social. Aí tem todo tipo de empresa, hein? Tem desde empresas de comunicação, a famigerada empresa de comunicação, famosa. Tem banco também, tem várias outras empresas, bancos, empresas que vendem carne, que financiou aí grande parte desses trambiqueiros que estão na política. O valor é esse, Paiva, 488 bilhões. Se essas empresas, algumas falidas, que é o caso da VASP, né, da Varig, se não me engano, são falidas, né? Algumas são falidas. Agora, se é falida, tem a massa falida, tem terrenos, empresas, tem prédios. Se pelo menos o governo fala assim, então tá, vocês não vão pagar, vocês vão ter que gerar emprego então. Vocês vão ter que pagar em formato de emprego e acabar o desemprego no país. Por que o governo não recebe? Porque também não é de agora, não é de janeiro para cá. Isso aqui já vem se arrastando desde o Fernando Henrique. Desde o Fernando Henrique vem se arrastando essa dívida. Por que o governo não chega com os dois pés e cobra isso? Talvez tenha um processo de visualização dos apoiadores de campanha. Aí fica esse joguinho aí, né? Não o trabalhador. Vamos pegar um caso que eu não defendo. A pessoa não pagou a pensão alimentícia, ela é presa.
Ou em qualquer lugar. Em qualquer valor. Qualquer meio valor. Salário, né? Vai pegar em qualquer lugar. E por quê? Porque tem que ter o alimento para o filho. Pro filho. Ora, aqui, quantos milhões de aposentados precisam desse alimento para alimentar as suas famílias, que está sendo feito com um processo equivocado de proposta de reforma? É uma das saídas que o Piracicaba agora mostra em números, né? Não é opinião de partido X, Y e Z, mas está aqui. Tá é dos auditores fiscais que estão apresentando esse número, que é o tamanho da sonegação das empresas que não pagaram a Previdência. Eu vou mostrar as empresas, no próximo programa eu vou mostrar as empresas que estão devendo. Vocês vão ficar de boca aberta, né? Uma delas é a JBS, aquela que financiou um monte de político safado, né? Que deu dinheiro para a campanha e distribuiu para todo mundo, comprando voto com interesse futuro. Que é assim, alguém dá dinheiro, está passando na rua, para você quer um dinheirinho? Eu te dou um dinheiro. Você só agradece daqui um tempinho. Não, dá dinheiro para você que lá na frente você vai votar a favor, você vai conseguir benefício para o meu segmento. O Brasil funciona assim. 488 bilhões é o valor da dívida. Isso ia sanar problema, no mínimo, não só do INSS, como ia gerar emprego também. Maria tem uma pergunta chegando aí, participação, né, Maria? Vamos lá, pois não. Na verdade, assim, são várias perguntas para você, viu, Paiva? A participação aqui, acho que você vai ter que voltar outras vezes, que a gente está com o tempo meio apertado. Mas olha, o Biratã, ele fez a pergunta logo no início que você entrou. Na verdade, ele quer saber a respeito da sua participação como presidente do Coemprego, né, Paiva? Talvez você possa falar rapidamente sobre isso. Quer saber o que você vai fazer para combater o desemprego na cidade? Olha, primeiro, nós temos o privilégio de ter uma das melhores Coemprego do Estado, e não dito por nós, dito pelo próprio governo. As bancadas são compostas pelos empregadores, né, pelos empregados e pelo poder público. A última reunião foi muito boa, inclusive com a presença do prefeito municipal. Nós vamos estar fazendo um mapeamento de quais vagas estão abertas no mercado e não estão sendo ocupadas por falta de qualificação profissional. Vai ser gerado um plano emergencial de qualificação e requalificação profissional já previsto para a reunião do mês de abril. Aí a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda vai contratar as empresas ou, né, discutirmos com o Sistema S para gerarmos esse processo de qualificação e requalificação profissional. Paralelamente, no mês de maio, o vice-prefeito vai estar presente na reunião para saber assim, os distritos industriais de Piracicaba ainda têm capacidade de acolher mais empresas, porque tem muitas já inscritas no Comedic para ampliação. Perfeito. Então, são duas áreas. Uma de ampliação da oferta de terrenos para as empresas instalar ou ampliar, e a segunda, qualificação e requalificação profissional para a ocupação dessas vagas de emprego. E agora, no mês de abril, nós teremos 30 vagas para um curso do time do emprego, preparar jovens a partir de 16 anos para ir para a disputa do emprego. As inscrições serão feitas já no dia 2 a 4 de abril, na Secretaria de Trabalho e Renda. Então, a gente vai estar divulgando aqui, você manda para nós, eu vou divulgar. Qualificação e requalificação e estímulo às empresas para investimento. Você manda para nós, a gente vai divulgar aqui. Rapidamente só, você viu a referência que nós tivemos aí quando abriu, são 6 mil vagas, né, em São Paulo, no Vale do Inhabaú, que aquilo ficou repleto de desempregados, né? Aquilo é um termômetro para mostrar como é que está o Brasil. Trabalhar. Quer trabalhar, claro que quer trabalhar. Eu não quero Bolsa Família, não. Quer trabalhar, né? Paiva, valeu. Obrigado, viu? Tamo junto, obrigado pela presença. Conesp no programa Piracicaba agora, sempre trazendo boas informações aí à população. Só para caprichar. Abre o geral aí. Pois é. Paiva, tem muita gente participando, tem bastante gente aqui querendo saber mais detalhes, né? Como é que fica a questão dos sindicatos após essa reforma? Tem bastante pergunta aqui para você, o pessoal querendo aí a sua volta na política também, enfim, tem bastante assunto aí, viu? A gente vai passar para você então, tá bom? Vou pedir pro Jucão para voltar outra oportunidade aqui. Por favor, vamos aí, a gente vai conversando. Paiva, obrigado, viu? Você acompanhou então o quadro do Conesp no programa Piracicaba Agora.